Oi, meu povo. Peraí que eu vou procurar um canto pra eu sentar. Pra eu poder conversar com vocês, né? Então, vou lá, eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui, né, o crédito à habitação, como foi os passos, documentos e tal. Então, primeiramente, eu levei muito não, muito não. Primeiro que eu levei um não do meu próprio banco, né? Assim que eu cheguei aqui em Portugal, o meu banco era o Milênio e eu levei um não dele. Ele disse que o crédito à habitação, quer dizer, eu não levei um não. Eles disseram que eu precisava de um fiador português com contrato efetivo, porque nem eu nem o Berkso tínhamos contrato efetivo. O nosso contrato era de pouco tempo, o do Berkso era de 1 ano e o meu tava de 3 meses. E aí, aconteceu que a gente foi atrás de outros bancos. A gente foi atrás de uma intermediadora de crédito, que é tipo quando você vai numa corretora e eles te passam um contato de um intermediador de crédito, eles já têm contato com o gerente dos bancos e aí eles mandam a proposta para todos os bancos. PPI, Montepio, Santander, Novo Banco, Milênio. O Milênio não, porque o Milênio não paga comissão para eles, aí eles não mandam para o Milênio. Manda para todos. Qual é Caixa Geral, o CTT, que é o do Correios, então eles mandam. E aí, quando foi... Filho, silêncio. Quando foi em março, eu fiz essa primeira solicitação, né? Que foi logo após eu recebi minha autorização de residência em fevereiro. E eu vi em um grupo de WhatsApp que uma menina tinha conseguido só com manifestação. O marido tinha autorização de residência e ela ainda não tinha reagrupamento. Então, eu pensei que poderia me enquadrar. E aí, a gente entrou em contato com o nosso banco disse isso, né, que precisava de fiador, entramos em contato com uma empresa de crédito. Gente, eu fui para mais de 3 empresas. Eu fui para DS Crédito, eu fui para uma empresa de crédito em Porto, eu fui para uma empresa de crédito em Viana do Castelo, e todas não. Mas por quê? Porque o meu contrato de trabalho era recente, eu estava com 3 meses. E o meu primeiro recibo de vencimento estava no valor de 400 e pouco. Vocês estão vendo a luz encandeando? A luz daqui, peraí. Erros técnicos, está coisando assim, ó. É o Deus abençoando, não tem nada aqui de apavorante não. Voltando ao assunto, né? E aí, as empresas só diziam que não dava certo, que era melhor eu esperar mais uns 2 meses para ter mais 5 contra-cheques ou 6 contra-cheques, com o salário cheio, né? E nisso eu também passava recibo verde, tanto eu como o Berkso, né? A gente tinha o contrato de trabalho e também tinha recibo verde. E aí foi que todo mundo sabia, assim, dos meus amigos próximos, que eu queria muito comprar uma casa. E aí a minha advogada pegou, né, a Karine, disse que uma cliente dela tinha recebido uma proposta. Meu povo, eu tô ficando... Peraí, eu vou vir pra cá. Eu vou lá pra cima pra contar a história lá de cima. Que lá tem luz natural. Vamos lá. Mas aqui tem luz natural e juntamente com a fria. Ai. Eu vou me sentar onde? Vou botar aqui e vou me sentar por aqui. Tá ventando muito. Vou sentar aqui no ferro que tem. Se dá certo, dá. E aí, a Karine tinha me dito que uma cliente dela tinha conseguido um empréstimo ainda estando no Brasil de 170 mil euros. Só que o salário dela era muito alto, né? Já me veio uma chance, eu disse, então vamos lá. Só que aí o que foi que aconteceu? Eu fui atrás de alguns bancos. Os bancos também disseram não, tipo assim, eu fui diretamente, entendeu? Sem ser pela intermediadora. O banco também disse não. E aí eu disse, não vou conseguir mesmo. Só que, tipo assim, quanto mais eu não recebia, gente, mais eu ia atrás. Eu ia atrás em outras agências. O BPI, tem o BPI do centro e o BPI de Repesses. Eu ia nos dois. Porque muda por gerente, não é sistemático, certo?
E aí, o que foi que aconteceu? A Karine me disse isso. Eu tinha visto uma casa que era no valor de 130 mil. Fiquei apaixonada pela casa. Eu vou ver se quando eu for editar esse vídeo eu vou botar a foto da casa aqui pra vocês verem. Só que quando a gente foi visitar a casa, que foi com uma corretora amiga nossa, que também tava me ajudando a procurar casa, ela precisava de uma reforma no telhado, porque tava vazando. E aí a gente levou um engenheiro lá, ele disse que ficava em torno de 8 mil euros essa reforma. Por mim, eu ficava morando com goteira, não tenho besteira. E aí a gente foi, conseguiu o contato com essa empresa que conseguiu esse crédito para essa amiga da Karine. E aí era uma corretora da Remax. Só que aí a Remax, ela queria comissão. Ela queria comissão da casa de 130 mil. Só que a outra corretora não já tinha ido visitar lá comigo. Aí foi uma confusão. E aí eu disse que eu não, primeiro, eu não queria dividir comissão, saber quanto é que cada um ia ganhar. Eu queria saber se meu crédito ia ser liberado. Se o empréstimo fosse liberado, aí sim eu compraria a casa. Porque a Remax queria que eu desse 500 euros para reservar a casa, sendo que a casa nem era dela, a casa era de outra corretora chamada Homelux. Aí, eu gosto de trabalhar com nomes, tá? Pra vocês já entenderem como é. E aí eu fiquei sabendo que, tipo, esses 500 euros que você dá pra reservar o imóvel, se não der certo o crédito, devolve os 500 euros, mas eu sou cachorro treinado e morro de medo de cair em golpe, não ia dar 500 euros pra ninguém, sendo que a casa não era nem deles, não tava nem exclusiva pra eles reservar. E aí eu falei assim, aí eles pegaram e falaram, olha, eu vou te passar o contato de uma pessoa do Active Bank, porque realmente nos outros bancos a gente não conseguiu, isso a Remax, tá? Pra você mandar sua documentação pra ela, você vai lá e tal. Tudo bem. Fui lá, mandei toda a documentação. Qual foram os documentos que eles pediram, Bia? Eles pediram os extratos da conta dos 3 últimos meses, da conta que a gente tinha, que era do milênio, né? A conta que a gente tinha em Portugal. Pediu NIF, passaporte, autorização de residência, IRS. O negócio lá do trabalho do Bex, declarando que o Bex estava trabalhando lá, desde que dia ele começou. Também levamos. Uma declaração do e-fatura, que é no site das finanças, dizendo quanto de recibo verde que a gente tinha passado anualmente. Também tiramos. Foi só isso. Do Brasil não pediu nada. E outra coisa que pediu, a certidão de não dívidas, que eu já ensinei vocês a tirarem aqui também no meu Instagram. Então, foi basicamente isso. Então, mandei pra ela. E aí, ela, Bia, agora a gente precisa da documentação da casa. E aí, foi que eu pedi a documentação dessa casa de 130 mil pra Imobiliária Homelux. Que foi o registro predial. Registro predial o que é, Bia? É dizendo quantos metros tem a casa, quanto a casa é avaliada nas finanças, qual o ano é da casa. O certificado energético, que precisa também. E certificado energético, caderneta predial e outro documento que eu não tô lembrada. Mandei tudo. Depois que eu mandei, eu tinha dado a solicitação para entrada de 10%, né? E aí, depois que eu mandei, eles disseram assim, Bia, 10% eles não vão liberar. Você tem capacidade de aumentar mais esse valor? Aí eu, mais pra quanto? Aí ela, acima de 25%. Aí eu já fiquei meio assim, né? Aí eu disse, pois faz aí com 30%. Só que eu joguei ao vento, achando que não ia ser liberado, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, pois bota com 30%. Ela disse pra mim que tava liberando pra brasileiros, não é brasileiros, tá, gente? É estrangeiros. Você pode ser, tipo assim, dos Estados Unidos, é um estrangeiro. Você pode ser, vamos supor, da Suíça, é um estrangeiro. Não, União Europeia não é estrangeiro. Mas, tipo, se não for de Portugal, se não for português, se não tiver cartão cidadão, é um estrangeiro. Então, para estrangeiros, era com 30%. Tava liberando para algumas pessoas, não é para todos. Porque eu ouvi um comentário de uma menina dizendo assim, com dinheiro dá para comprar. Não dá não, fia. Porque às vezes você tem 50% do dinheiro da casa, você vai lá no banco e o banco não libera os 50% para você, tá? Então, tem que ter realmente a aprovação do banco. E aí, joguei ao vento. Com 2 dias depois, ela pegou e mandou uma mensagem. Bia, o Bex tá chegando. Bia, foi aprovado
para que você possa, um avaliador ir na casa, para avaliar a casa, para ver se a casa vale realmente aquele valor, que é o de 130 mil, né? É cobrado o valor de 270 euros. Só que aí o Bergson falou, a gente não tem os 30% de 130 mil euros. E mesmo que a gente, tipo, raspasse tudo, pegasse com alguém no Brasil, alguma coisa, ainda ia faltar 8 mil euros pro telhado. E a casa não tinha nada, igual essa daqui, então ia precisar de móveis, né? Geladeira, fogão, cama, tudo. Então, ia ficar totalmente fora do nosso orçamento. Aí eu desisti. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ela dizendo que a casa tinha sido vendida. Sendo mentira, que a casa não foi vendida, né? Era gente que não tinha dinheiro. Chorei muito. No outro dia, fui procurar na Idealista casas que o valor eu tivesse 30%. Então, vamos supor, lá na Idealista tem como você filtrar de 50 a 100 mil euros, 2 quartos, moradia, apartamento, ruínas, nova. Então, tem como você filtrar. E aí, eu filtrei para restaurar, se fosse 2 quartos, de 50 a 100 mil. E que mais que eu filtrei? E T2, né? 2 quartos. E aí, achei essa casa, né? Eu já tinha achado essa casa, já tinha mandado mensagem para uma imobiliária. E a imobiliária nem fez questão de mim. Tome, comprei por outra imobiliária. Nem fez questão de mim. Eu levei muito não de imobiliária achando que a gente não tinha condição, que o nosso crédito não ia ser liberado. Corretores que fazia tipo, eu vou nem visitar, vou nem marcar, tipo, ela não tem nem dinheiro, sabe? Você vai ver muito isso. Mas Deus é comigo e eu consegui comprar. E aí, eu peguei, me liguei, essa casa tava por 4 imobiliárias. E aí, eu entrei em contato com outra imobiliária, que foi a Lote 8. E aí, entrei em contato, no outro dia de manhã a gente veio visitar. Quando eu cheguei aqui, a casa tava, amei. Eu disse, eu quero essa casa. O Bergson não queria comprar casa aqui em Portugal. Pra ele queria ir pro Canadá. Ele não queria ficar mais aqui. Assim, pra nós está bom aqui em Portugal. Porém, pela pretensão do Bergson, vamos supor, a profissão do Bergson em Canadá paga melhor do que paga aqui, entendeu? Só que eu tenho muito medo de migrar novamente, em inglês, mudar tudo, arriscar tudo. Eu sou uma velha de 27 anos. Então, eu quero sossego, paz e uma casa e um carro. Pronto, tá ótimo. E uma rendazinha no final do mês. Pronto, tá ótimo pra mim. Então, eu queria uma casa. Quando o Bergson chegou nessa casa, o Bergson, eu quero comprar essa casa, se entusiasmou. Eu disse, olha, uma luz no fim do túnel, né? A gente saiu daqui e foi pro Milênio tentar ver se eles liberavam um empréstimo pessoal do valor que a gente não tinha da casa pra comprar a casa à vista. Pensa que ele liberou? Não liberou. Tentamos habitação, não liberou. Como a gente já tinha o contato da gerente lá do banco, falamos com ela e ela disse, podemos tentar. Só que pra tentar, primeiro você tem que abrir a conta aqui. E aí você tem 2 bancos, um em Aveiro ou em Porto. Qual é o melhor pra você? Aí eu disse, Aveiro, né? Só tem Active Bank nesses 2 lugares. E eu fui no Active Bank de Aveiro, fui abrir, eu com autorização de residência e o Bergson sem autorização, só com o passaporte. E aí conseguimos fazer. E aí conseguimos abrir a conta lá, né? Teve que ligar pra gerente de lá pra pedir uma autorização, porque pra quem não sabe, esse banco ele não abre pra quem não tem autorização de residência. E aí teve essa autorização para abrir, já que seria dado um andamento para o crédito habitação, né? E abrimos. Gente, isso já foi começando em março, né? Isso já tá em julho, tá? Março, abril, maio, junho, julho. 5 meses nisso. Quando é em julho, eu abro a minha conta bonitinha. Venho aqui, falo com a dona ainda diminuiu mais 2 mil, mesmo sendo pela imobiliária, né? E aí pedimos a documentação da casa, mandamos a documentação da casa, veio um avaliador para avaliar a casa, descontou da conta automaticamente 270 euros, que foi do avaliador. Depois que o avaliador veio, ela foi numa o avaliador veio numa terça-feira, na quarta-feira foi feriado.
Na sexta-feira eu mandei mensagem pro corretor, né, da lote 8. Eu disse, olha, eles não mandaram nada ainda. Será que tem previsão? Isso era 6 horas da noite. Na hora que eu calei minha boca, chegou um e-mail com a avaliação do imóvel, tipo, 3.000 euros acima do que estava sendo vendido. Eu disse, olha, acabou de chegar a avaliação, só que eu não entendo, vou te mandar pra tu ver. Mandei pra ele, né? E aí, ele, não, Bia, agora é só esperar a carta de aprovação. Chegou outro e-mail com a carta de aprovação, dizendo lá quanto é que tinha aprovado, nossos nomes, quanto que ia ficar de prestação, tudo, né? Eu disse, acabou de chegar. Aí ela me ligou, a gerente do banco, né? Contando que tinha sido aprovado tudo. E que na segunda-feira possivelmente ia mandar os seguros, porque tem um seguro individual e tem um seguro da casa. Tipo, se a casa pegar fogo, encher de água, essas coisas. E pra gente já assinar a proposta. A gente assinava a proposta, digitalizava, mandava pra ela e depois ia lá deixar. Então acho que o vídeo vai ser interrompido, que o Bex vai começar a encanação agora. Vamos ver se não tem muito barulho, aí eu termino. E aí, me perdi agora com barulho. Documentação. Aí quando foi numa terça ou foi quarta-feira, a minha amiga foi lá pra casa, a Juliana. E aí eu contei pra ela, né? Ju, foi aprovado o empréstimo, tô tão feliz, não sei o quê. Ela começou a chorar, eu chorei também. E na hora que ela tava lá, chegou os documentos pra gente assinar. E eu tava eufórica, assinei a documentação, mandei pra eles. E aí eles pediram o restante da documentação do imóvel, que era... O problema dessa casa é que é de herança. Essa casa, a história dessa casa é o quê? Essa casa, a dona, a ex-dona, tinha 15 filhos. Tinha 14 filhos, 5 morreu. Ficou 9. Não, 4 morreu, ficou 10. Só que um dos filhos bebia muito, né, não tinha nada na vida, vendia tudo. E aí ela colocou essa casa como herança para ele, era uma casa de herança, então nunca que ele ia poder vender essa casa, só ia ser vendida se um dia ele morresse, ou poderia ser vendida para os outros irmãos, mas ela pediu antes de morrer que os irmãos não comprassem a casa dele, porque senão ele ia ficar sem teto, entendeu? E aí ele morreu, tá com 7 meses, e aí a casa ficou para os outros 9 irmãos. E aí, gente, 9 irmãos. Aqui em Portugal tem que assinar todos. 9 irmãos com 9 esposas, 9 maridos, né? Tem que assinar todos. Então são 18 pessoas que foram assinar. Aí não tem todo mundo aqui em Portugal. Tem gente que morava na Suíça, tem gente que já era velho e que não mandava documentação direito, que não sabia mexer em celular, que não tinha WhatsApp. Então, pra pegar a documentação desse monte de povo foi uma putaria. E aí, mandaram a documentação, mandamos a documentação dos 9, mandamos a minha, mandamos tudo. E aí, eles pediram a licença de habitação, a isenção da licença de habitação. Porém, na caderneta predial, que já foi mandada também, tinha lá dizendo que a casa era de 1937. Então, não precisava de outro documento, porque na caderneta já tem que ela era de 1937. E isso para a Câmara, se fosse agora na escritura, fazer a escritura, como foi agora, não precisa. Já tem lá 1937, então não precisa. Mas para o banco precisa da isenção. E essa casa foi feito laje. Ó, o chão, tá vendo? Que é de cimento, não é de madeira. E aí, quando vai fazer um projeto desse daqui... precisa de um projeto do arquiteto e tal, do arquiteto não, do engenheiro, e tá me dando nas costas. E aí eles não fizeram na época. Bia, tem algum problema agora pra ti? Não, é só que se eu quiser a isenção pra vender pra outra pessoa, eu peço pra vir aqui fazer o projeto, dizer como é que tá a casa agora, manda pra lá, passa 2 meses, eles mandam e vem a isenção, entendeu? Não tem problema algum. A questão era a demora, que se eu quisesse esperar esses 2 meses depois, eu tinha a isenção de esperar 2 meses. E aí, nesse processo de mandar a documentação, eu disse, a carta de aprovação já foi aprovada. Se o Bergson, isso foi em setembro, no dia 18 de setembro, e aí o Bergson tinha até o dia 10 de setembro para dizer se queria renovar na empresa ou não. Se ele fosse renovar, ele tinha que passar mais 1 ano trabalhando. E se ele descumprisse, ele tinha que pagar 1 mês de aviso prévio.
Se ele saísse antes do contrato, não precisava pagar. E aí eu disse, Bergson, já que a carta já tá aprovada, né? Eu acho que até o final do mês a gente já faz a escritura, sai do emprego, já pede já pra não renovar teu contrato. E porque tu vai trabalhar na casa mesmo, né? E assim o Bergson fez. O Bergson pediu a demissão no dia 15, não assinou mais o contrato, não renovou, assinou. Quando foi no dia 17, a imobiliária liga, dizendo que ia precisar desse documento. Esse documento para tirar em torno de 2 meses. E a minha carta de aprovação só era válida até o dia 10 de outubro. Então, não ia dar para renovar novamente a habitação. Tipo, ia ter que pagar todas as taxas de novo, só não o avaliador, mas tipo, a comissão do dossiê, que era 300 euros e tal. Mas ia pedir a declaração do emprego do Bergson novamente. E o Bergson ia dar a declaração de que se ele não estava mais trabalhando, entendeu? E a gente ficou desesperada. E aí a gente veio aqui na dona da casa, falamos com ela. Ela pegou e falou assim, olha, você sabe que só da corretora é 5 mil euros de comissão. Você pode falar com eles e tal, e ver com eles, pagar uma taxa e tal, porque eles não coisaram nada mesmo. E aí você pagar uma taxa, foi assim que eu fiz. Diminuiu o valor da... Aí, além dos 5 mil dólares, diminuiu mais um pouquinho a casa. Não pagamos a corretora, pagamos só uma taxa de cancelamento para não fazer com eles, só fazer com a dona, até porque eles eram culpados também de não ter visto que a casa não tinha essa documentação. Então, a gente não conseguiu o crédito de habitação também por conta deles, né, a renovação, porque eles que foram errados, que não viram que a documentação da casa estava errada. E aí, fizemos com a casa, fizemos com a dona. Só que aí, o que foi que aconteceu? A gente pegou e foi... Eu disse, então vamos tentar o pessoal. Andei lá, falei com a gerente, disse, olha, nesse momento a gente não precisa da habitação. A gente precisa só de um pessoal de X valor pra gente não ficar descapitalizado. Porque a gente tem esse dinheiro, mas a gente não quer tirar da conta. Aí ela, tá bom, Bia, eu vou dar entrada. Deu entrada e aprovou no outro dia. E aí a gente foi lá, assinou e tal. Só que aí a casa foi vendida, um pedaço da casa da parte de trás. E no mapa, no registro predial da casa, a casa estava como se fosse 90 metros quadrados por andar. E a casa só é 56 ou é 60. Então teve que um topógrafo daqui de Portugal vir medir a casa e ajeitar isso, entendeu? E aí foi mais 15 dias. E aí fechamos com a dona. Quando foi 15 dias depois, a dona tinha uma solicitadora, que é uma sobrinha dela, que é tipo como se fosse uma pessoa no Brasil que resolve aquelas coisas no Detran, sabe, pra você? Eu me esqueci o nome. E aí essa menina foi, deu entrada nos papéis. Uma semana a escritura já estava marcada, que foi sábado passado. Marcamos a escritura, lá foi 20 pessoas para assinar o contrato, para vocês terem uma ideia. Chegamos lá 2 horas da tarde, saímos de lá às 5h30 da tarde. Peraí, que passou uma pessoa com música aqui. E pagamos 464 de imposto de selo, mais 500 euros da escritura, que era 250 de uma taxa e 250 de outra. Então deu 946. E pronto, pegamos a chave e estamos aqui, né? Agora depois eu vou falar um vídeo. Em questão de juros, a casa foi durante 7 anos. Os juros eu acho que era 7 ponto alguma coisa, os juros em cima do valor do empréstimo, não era um valor alto. E só que se Deus quiser eu quero antecipar, porque como vocês sabem, a casa de baixo eu vou colocar para arrendar. Então eu vou ficar pagando parcelas a mais do empréstimo todos os meses, como se eu estivesse pagando um arrendamento mesmo. Junto com o dinheiro de lá, junto o meu arrendamento e pago. Pra eu antecipar as prestações, assim o juros sai menor ainda. E eu vou ter crédito no banco, né? Dizendo tipo, a menina é tão endinheirada que pagou antecipado. Mentira. Mas eu quero que vocês coloquem aqui os comentários de vocês, as dúvidas que ficaram, para que no próximo vídeo eu faça tudo e coloque, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau.